Bom, pessoal, então retornando aí para nossa disciplina de auditoria e segurança de sistemas. Na última videoaula vimos aí o conceito básico, definições, o que é criptografia, criptanálise, criptologia, encriptação, decriptação. Tá? Vimos também um pouco sobre histórico, cifra de substituição, cifra de Rio, enigma, cifra de César. Cifra de Rio não vimos, vamos ver ainda, tá? Lá mais pra frente, tá bom, pessoal? Nessa videoaula vamos tratar aqui sobre criptografia simétrica versus criptografia assimétrica. Vamos trabalhar aí com esses conceitos, tá bom? Então, o que é um, o que é outro? Quando olhamos para o uso da criptografia de chave simétrica versus chave assimétrica, lembrando que a modificação aqui é a chave, tá? A chave é a chave da criptografia, digamos assim, tá, pessoal? Perdoe o trocadilho, mas ela é o core, é o núcleo, é o coração aí da criptografia, tudo bem? Quando a gente compara uma com a outra aqui, não temos uma situação em que uma é necessariamente melhor do que a outra para todas as situações. Ao invés disso, temos um conjunto de pontos fortes e fracos de quando vamos utilizar um em determinada situação. Em muitos casos, a criptografia de chave simétrica é mais rápida que a simétrica, mas a criptografia simétrica traz consigo a questão da troca de chaves. Por isso é difícil determinar qual era o melhor para se usar ao projetar uma infraestrutura segura. Vamos discutir cada tipo de algoritmo e alguns detalhes de cada um desses tipos nessa sessão. Tá? Então, o que é a criptografia de chave simétrica? Também é conhecida como criptografia de chave privada. Ela utiliza uma única chave tanto para encriptação do texto, tá? Em plaqueta, em blocos, né? Em blocos, vou fazer uma operação aqui, como para a decriptação do texto em cifra, tá? Do texto puro, né? Em bloco não, texto puro, melhor. Tanto para a encriptação do texto puro como para a decriptação do texto cifrado. A chave em si deve ser compartilhada entre o emissor e o receptor. Esse processo, chamado troca de chave, constitui todo um subtópico da criptografia. Então, criptografia, pessoal, você já deve ter percebido que é uma área de discussão muito grande, tá? É uma ciência muito grande. Caberia aí uma disciplina só de criptografia. Vários dos tópicos caberia uma disciplina só desses tópicos aí, né? Mas criptografia é uma área de discussão muito grande, tá? Uma área de pesquisa. Discutiremos a troca de chaves em maior profundidade mais adiante. Tá? A simetria em criptografia de chave simétrica é referência ao uso de uma única chave. Então você tem, basicamente, chave simétrica, você tem uma chave que você compartilha entre o emissor e o receptor, ok? E esse é o problema. Esse talvez seja um dos seus problemas, porque ela pode ser também roubada. Então a chave também precisa ser cuidada aí. Então, exatamente, né? Uma das principais fraquezas da criptografia de chave simétrica reside no uso de uma única chave. Se a chave é exposta além do remetente e do receptor, é possível para um atacante que conseguiu interceptá-la decifrar a mensagem, ou pior, decifrar a mensagem, alterá-la, depois encriptá-la mais uma vez e passá-la para o receptor. Então, exatamente, só o cara roubar aquela informação não é a pior situação. A pior situação, ele rouba a informação, ele modifica a informação, ele passa a informação adiante. Um processo hoje conhecido como fake news, né? Uma vez que tais questões estão presentes, simétricas, a criptografia de chave por si só proporciona apenas confidencialidade e não integridade, pois nós não estaríamos cientes que a mensagem do nosso exemplo tenha sido alterada. Então, você tem um ataque do homem no meio, esse homem no meio ele faz uma alteração e reenvia a mensagem ali, certo? Você teve uma violação na confidencialidade, mas você não sabe que essa mensagem foi afetada aí na sua integridade. Cifra de bloco versus cifra de fluxo. Criptografia de chave simétrica faz uso de dois tipos de cifra, cifra de bloco e cifra de fluxo. A cifra de bloco toma um número pré-determinado de bits, conhecido como bloco, na mensagem de texto e criptografa esse bloco. Então a mensagem também acaba sendo cifrada. Os blocos normalmente são compostos por 64 bits, mas podem ser maiores ou menores, 64, 128, por aí vai, tá? Dependendo do algoritmo particular
utilizado e dos vários modos em que o algoritmo pode ser capaz de operar. Uma cifra de fluxo criptografa cada bit na mensagem de texto. Então, vou pegar aqui, cifra de bloco, vai pegar um bloco e vai encriptar aquele bloco. A cifra de fluxo vai criptografar cada bit na mensagem. Bloco, um bloco de bits. Fluxo, apenas um bit por vez. Tá? Também é possível que uma cifra de bloco atue como uma cifra de fluxo, ajustando o tamanho do bloco para um bit, certo? Então, essa é a principal diferença. Bloco é um conjunto de bits e fluxo apenas um bit. E bloco funciona como fluxo se o tamanho do seu bloco for de um bit. A grande maioria dos algoritmos de criptografia em uso são cifras de bloco. Embora as cifras de bloco sejam frequentemente mais lentas que as de fluxo, também tendem a ser mais eficientes. É mais eficiente você encriptar um bloco de mensagem do que cada uma delas. Como a cifra de bloco opera em blocos maiores da mensagem, de uma vez, elas tendem a ser mais intensivos em recursos, são mais complexos para implementar em hardware ou software. Boa parte dos algoritmos aí são decriptáveis, né? Só que demoraria milhares de anos com a tecnologia atual para que pudesse ser quebrada. Cifras de blocos são mais sensíveis a erros no processo de criptografia, pois estão trabalhando com mais dados. Como eu disse para vocês, o que é moderno agora pode ser obsoleto daqui a alguns anos. Eu estou dizendo que com os recursos atuais de hardware, muitos algoritmos aí de encriptação são muito eficientes porque são impossíveis, praticamente impossíveis de serem violados. Tá? São praticamente impossíveis de serem quebrados com os recursos atuais. Entretanto, daqui a alguns anos você pode ter um recurso muito mais avançado e aquela cifra vai se tornar totalmente obsoleta. Então, esse processo, essa ciência da criptografia, ela tem que evoluir junto com os recursos de computação. E você tem que entender até que ponto um avanço, certo, na computação, que vai tornar o restante obsoleto, se aquela informação encriptada, que aquele algoritmo de encriptação que se tornou obsoleto, se aquela informação ainda é ou não confidencial, se ela tem valor. Então é uma área bem relacionada, uma dinâmica de sistema bem relacionada. Um erro em processo de criptografia de uma cifra de bloco pode tornar inutilizável um segmento maior que encontraríamos em uma cifra de fluxo, pois a cifra de fluxo pode estar trabalhando apenas com um bit. Então você teria um problema em apenas um bit e com uma cifra de bloco você poderia ter um problema maior aí, um pedaço maior da sua mensagem que está sendo enviada, né? Pode ter um dado corrompido aí. Em geral, vários modos de bloco podem ser utilizados como algoritmo baseado em cifras de bloco para detectar e compensar tais erros. Podemos ver tais modos em uso com algoritmos como Data Encryption Standard, o DES, e o Advanced Encryption Standard, o AES. Tá? São aqui algoritmos bastante comuns aqui de encriptação que implementam cifras de bloco. Tipicamente, cifras de bloco são melhores para uso em situações em que o tamanho da mensagem é fixa ou conhecida antecipadamente, como estamos criptografando um arquivo e tem tamanhos diferentes de mensagem quando são relatadas nos cabeçalhos do protocolo. Isso aqui vai aquela questão do protocolo TCP/IP, né? Imagino que você já viu a questão de rede, sabe que o protocolo TCP/IP ele tem um determinado formato, tem o cabeçalho, né? Tem o tamanho dos dados, ok? Já as cifras de fluxo são frequentemente melhor para uso em situações em que temos dado de tamanho desconhecido ou os dados são em um fluxo contínuo, tal como podemos ver se movendo em uma rede. Então, lembrando, pessoal, o cabeçalho do TCP/IP também define ali o tamanho da mensagem. Quando esse tamanho é conhecido, uma cifra de bloco ela é bastante útil. Quando não é conhecido, aí é melhor a cifra de fluxo. Então, algoritmos de chave simétrica. Tem vários algoritmos aqui de chave simétrica, tá? Alguns dos algoritmos criptográficos são mais reconhecidos pelos públicos, são gerais. Então, assim, os algoritmos mais conhecidos são os algoritmos de chave simétrica.
Tem o DES, que a gente já comentou, o 3DES, o AES, tá? Então estão em uso aí regular aí para proteger dados altamente sensíveis. O DES ele entra em uso lá pela primeira vez na década de 70 nos Estados Unidos e tem sido utilizado por uma variedade de partes para várias situações aí no mundo todo. O DES é uma cifra de bloco baseada na criptografia de chave simétrica e usa uma chave de 56 bits. Embora o DES tenha sido considerado muito seguro por um tempo, ele não é mais considerado como tal. Tá? Uma chave de 56 bits levaria algum tempinho para decriptar, mas não seria um tempo inviável. Tá? Enquanto você pensa em chaves de 2048 bits, tá? 1024, 2048, 4096 levaria milhares de anos. 56 talvez levaria algumas horas ou até dias, mas seria possível, tá? Em 99, um projeto de computação distribuída foi lançado para quebrar uma chave DES, testando todas as chaves possíveis em todo o espaço de chaves. O projeto conseguiu fazer isso em pouco mais de 22 horas. Isso aqui é um tempo inaceitável para um algoritmo. Então, se você consegue quebrar ele, tudo bem. Computação distribuída, acho que vocês estão fazendo também disciplina aí, né, de programação distribuída, algo nesse sentido, em paralelo com essa de segurança, né? Mas quando você lança lá em nuvem várias máquinas tentando quebrar aquilo ali em simultâneo, é muito mais do que você conseguiria com um computador só. Mas isso foi feito em 22 horas. Tá? Essa fraqueza causada pelo curto comprimento da chave, esse curto comprimento aqui, né, foi compensado por um período de tempo através do 3DES, tá? Ou triplo DES, que é simplesmente o DES utilizado para encriptar cada bloco 3 vezes, cada um com uma chave diferente. Então, nesse caso, assim, você encripta com uma chave, aquele resultado que está encriptado você encripta de novo, e aquele resultado você encripta de novo, cada um com uma chave diferente, são 3 chaves. Aumenta consideravelmente a segurança. O AES, né, outro algoritmo de chave simétrica, é um conjunto de cifras de bloco, tá? Que utiliza 3 cifras diferentes, tá? Uma com 128, outra com 192 bits e outra com 256 bits, toda com comprimento de bloco aí de 128 bits. Uma variedade de ataques tem sido tentado contra o AES e a maioria deles contra a criptografia utilizando a chave de 128 bits. E a maioria sem sucesso, ou parcialmente bem sucedida, ou ainda totalmente questionável. 128 bits já promove uma segurança muito boa, tá? Mas aqui, ó, 256 bits aí é bem melhor. Há um grande número de outras cifras de bloco simétrico, incluindo Twofish, Serpent, Bluefish, Cast5, RC6, IDEA, assim como cifras de fluxo como RC4, Oryx e Seal. Agora, a criptografia assimétrica. Enquanto a criptografia de chave simétrica faz uso de apenas uma chave entre o emissor e o receptor, a criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, utiliza 2 chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é utilizada para criptografar os dados enviados a partir do remetente para o receptor e é compartilhado com todos. Tudo bem? Essa é a chave pública. Vemos chaves públicas incluídas em assinatura de e-mail, postadas em servidores que existem especificamente para hospedar chaves públicas, postados em páginas web, exibidos de várias outras formas. Tudo bem? Vocês utilizam criptografia assimétrica e utilizam chave pública o tempo todo quando vocês trabalham aí com HTTPS, né, páginas nesse sentido. Tudo bem? As chaves privadas são usadas para decifrar dados que chegam ao receptor e são muito cuidadosamente guardadas pelo receptor. Ok? Então a chave privada é usada para decifrar os dados que chegam ao receptor e são muito cuidadosamente guardadas pelo receptor. Essa chave privada fica com o receptor. Ok? Operações matemáticas complexas são utilizadas para criar chaves privadas e públicas. Essas operações já são atualmente difíceis o suficiente para que não exista um meio de inverter uma chave privada a partir da chave pública. A vantagem desse modelo aqui de criptografia. A principal vantagem sobre a criptografia simétrica é a perda da necessidade de distribuir a chave, certo? Porque agora o receptor tem a chave. Você não precisa mandar mais a chave para ele, ok? Podemos fazer isso trocando as chaves.
Como discutimos anteriormente nesse capítulo, quando usamos um algoritmo simétrico, precisamos distribuir a chave de alguma forma. E podemos fazer isso trocando a chave pessoalmente, enviando a chave por e-mail, repetindo verbalmente por telefone, mas geralmente precisamos comunicar a chave de uma forma fora da banda, o que significa que não queremos enviar a chave com a mensagem. Óbvio, né? O cara tem que ter a chave de alguma maneira, certo? Você vai informar ele em algum momento, mas a chave não vai ser trafegada junto com a mensagem. Então essa é aí a principal diferença entre a criptografia simétrica para a criptografia assimétrica. Quando usamos a criptografia de chave simétrica, não temos necessidade de compartilhar uma única chave. Simplesmente tornamos nossa chave pública, facilmente disponível, e qualquer um que precisar, que precisa nos enviar uma mensagem, faz uso dela. Então ele encripta usando aquela chave, manda para você, e você vai decodificar com a sua chave dentro do que você tem armazenado aí no seu sistema, tá bom? Então aqui tem alguns algoritmos que implementam chave assimétrica, o RSA, tá? Bastante utilizado aí, né? Nomeado pelos seus criadores, Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. Então R do Ron aqui, né? O S do Shamir, né? O Rivest, né? Vai pegar aqui pelo sobrenome, tá? O S do Shamir e o A do Adleman. É um algoritmo assimétrico usado em todo o mundo, inclusive no protocolo Security Socket Layers, SSL, que é usado para assegurar muitas transações como tráfego da web, de e-mail, tá? Então HTTPS, como eu comentei com vocês, vocês utilizam o tempo todo uma chave assimétrica ali, tá? Ou SMTPS também, um e-mail seguro. RSA foi criado em 77 e ainda é um dos algoritmos mais utilizados no mundo todo nos dias de hoje. Ainda é, tá? Criptografia de curva elíptica é uma classe de algoritmos criptográficos, embora às vezes seja referido como se fosse um algoritmo em si mesmo. Então o ECC também é uma classe de algoritmos também de chave simétrica. Tá? Aqui vai, deixa eu ver o que mais que vamos ter aqui. Estamos chegando já no nosso limite aí de 20 minutos, né? O ECC é nomeado para o tipo de problema matemático ao qual suas funções criptográficas são baseadas. O ECC tem várias vantagens em relação a outro tipo de algoritmos. Ele tem uma força criptográfica maior com chaves mais curtas do que com muitos outros algoritmos, o que significa que podemos usar chaves mais curtas com o ECC, enquanto ainda mantemos uma forma muito segura de criptografia. Quanto maior a chave, mais complexa vai ficar a mensagem, né? Maior também em termos de dados, certo? O ideal é você ter um valor pequeno, tá? Mas quanto menor esse valor, mais fácil de ser quebrado. Então ele tem uma via de mão dupla, inversamente proporcional, tudo bem? Vamos ver o que mais temos aqui. Alguns algoritmos assimétricos, Diffie-Hellman, o DSS, né? Elgamal. Diffie-Hellman a gente utiliza bastante, o DSS também. Tá? Podemos ver uma variedade de protocolos e aplicações que são baseados em criptografia assimétrica, incluindo o Pretty-Good Privacy, que é o PGP, tá? Para proteger mensagens de arquivos, SSL, o TLS, que é o Transport Layer Security, certo? São protocolos isso aqui, tá? Para vários tipos de tráfego, incluindo web, o TLS, que também é muito usado para SSH. Lembrando aqui, a gente vai estar utilizando o SSH, vocês já devem ter utilizado. Então, qual que é a diferença do SSH para o Telnet? O Telnet é texto puro, o SSH já implementa aí uma chave assimétrica. Você recebe ali aquela chave, você tem que confirmar o aceite daquela chave quando você faz uma conexão via SSH, né? Voz sobre IP e por aí vai. Então, a criptografia assimétrica ela tem permitido que muitos dos modernos meios de comunicação segura que existem provavelmente continuarão a ser base dela por algum tempo. Então, voz sobre IP, a navegação na web, tudo isso aí funciona com base em chaves assimétricas, tudo bem? Hash. Ele vai ter só um conceitozinho aqui de hash, né? Funções de hash, o último slide dessa aula, tá? As funções de hash representam um terceiro tipo de criptografia ao lado da criptografia simétrica e assimétrica, que poderíamos chamar de criptografia sem chave. Então, é uma outra forma aqui, tá? Não foi incluído lá no capítulo, mas é uma outra forma. Funções de hash são chamadas de digitação de mensagem. Não utilizam uma chave, mas criam um valor de hash único, comprimento fixo, comumente chamado de hash.
baseado na mensagem original, algo parecido com uma impressão digital. Qualquer pequena alteração irá alterar o hash. Hashes não podem ser usados para descobrir o conteúdo da mensagem original ou qualquer outra característica, mas podem ser usados para determinar se a mensagem foi alterada. Dessa forma, o hash proporciona confidencialidade, mas não integridade. Hash pode ser usado em programas para determinar se alguém modificou uma aplicação que você deseja baixar, abrir a mensagem de texto ou arquivo do sistema operacional. Então, basicamente, assim, as funções de hash é para você verificar se aquela mensagem corresponde à mensagem original. Tudo bem, pessoal? Encerrando aqui essa videoaula, vou deixar a próxima videoaula já também em andamento, né? Criptografia, a gente vai trabalhar aí com hashes, assinaturas e certificados digitais. Vamos ver aí um pouquinho mais, vimos aqui o conceito de hash e vamos avançar aí, tá bom? Essa aí vai ser a terceira e última parte aí da parte teórica sobre criptografia. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, manda lá no Moodle, manda no WhatsApp e a gente tenta responder na medida do possível, ok? Um abraço a todos e até a próxima.